Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o 24º capítulo do livro 30 Dias para Tornar-se uma Mulher de Oração, do autor Stone Martin. E esse capítulo ele tem por título Expresse-se de modo a trazer vida. As palavras são importantes. Aquilo que fazemos tem impacto maior do que se pode imaginar. A forma de falarmos a nosso respeito e sobre nossa vida nos afeta mais do que sabemos. E as palavras que proferimos aos outros não trazem vida e morte somente a eles, mas a nós também. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios, capítulo 13, versículo 3. Um dia teremos de explicar todas as palavras descuidadas que já dissemos. Jesus afirmou, mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus capítulo 12, versículo 36. Quem quer explicar a Deus o motivo de ter falado coisas estúpidas? É melhor vigiar a língua e pedir que o Senhor nos guarde a falar palavras que tragam vida, corrigindo um problema no coração. A Bíblia revela muito sobre nossa forma de falar. Em primeiro lugar, as palavras são indicativo do estado de nosso coração. Jesus declarou, a boca fala do que está cheio o coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Falar palavras que trazem cura e bênção indicam um coração bom. Proferir palavras cruéis, insensíveis, enganosas, desonestas ou descuidadas, por outro lado, é um sinal de um problema sério no coração. A maneira de combater esse tipo de problema de coração é enchê-lo com a verdade, ou seja, com a palavra de Deus. Quando falamos palavras a nós ou sobre nós, que infectam nossa mente com mentiras, isso afeta a nossa vida muito mais do que sabemos. Se declaramos mentiras ao nosso respeito, exemplo, nunca vou chegar a lugar nenhum, não consigo fazer nada direito, não há saída para os meus problemas. Esse tipo de conversa interna exerce um impacto negativo sobre nós. Mesmo se não acreditarmos nessas coisas a princípio, podemos acabar nos convencendo delas. Talvez pensemos, mas são só palavras. Contudo, é mais do que isso. A Bíblia afirma, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Tudo que dizemos promove vida ou morte em nós e naquele com quem conversamos. Para ter sucesso verdadeiro, é preciso declarar a verdade de Deus sobre si mesma e sobre sua vida. Para tanto, você necessita de um coração saudável, que haja fartura do amor divino. Quando seu coração for correto, também serão corretas as palavras que você falar. Pare com as afirmações negativas. Não faça isso. Esqueça o que outra pessoa falou ao seu respeito ou lhe fez. Não permita que ela tenha tanto controle sobre sua vida. E não cutuque a ferida dizendo coisas negativas sobre si mesma o tempo inteiro. Isso não faz bem algum. Não muda nada. Em vez disso, pense no que Deus fala sobre você. Ele conta que você foi criada de maneira maravilhosa e que valeu a pena morrer em seu lugar. Ele afirma que a ama e que a criou para um propósito grandioso. Se você costuma se colocar para baixo, peça ao Senhor que lhe mostre as coisas boas ao seu respeito. Sei que isso pode parecer egocêntrico, mas não é. Na verdade, ser negativa sobre si é que demonstra egocentrismo. Além disso, é exaustivo e inútil. Peça a Deus que lhe dê a perspectiva correta sobre você e sua vida. Agradeça a Ele por tê-la criado, salvado, por amá-la e dar-lhe um propósito. Peça que Ele ajude a não atrapalhar a realização daquilo que Ele deseja para a sua vida com diálogos internos negativos. O Senhor não gosta disso e você também não deveria gostar. Não se deve viver assim. Todo mundo precisa de amor, afirmação e aceitação. As pessoas não se importam se você está acima do peso, se tem manchas na pele, se sua franja está curta demais,
se não é bom em tênis, se reprovou em biologia, se foi demitida do emprego, se está devendo prestações da casa, se nunca saiu na capa de uma revista, se não tem a maior facilidade para falar do mundo ou qualquer outra coisa que a faça se sentir insegura. Elas se importarão apenas com o fato de você ter sorrido e haver demonstrado que as viu, reconhecendo sua existência, aceitando-as e aprovando-as. O suficiente para gerar um sorriso genuíno e uma saudação cordial. Se você souber fazer isso, não me diga que não tem um propósito e um ministério. Você tem o poder de dizer aos outros palavras que levarão vida a elas e também a si mesma. É necessário pouco esforço para falar palavras que encorajam. Fale a verdade da palavra e do coração de Deus. Diga palavras de amor, bondade, aceitação e ânimo aos outros. É impossível comunicar tudo isso em poucas palavras. É possível comunicar tudo isso em poucas palavras gentis, quando o amor divino habita em seu coração. Se você já falou palavras negativas sobre si mesma, confesse-as ao Senhor e peça a Ele que retire essa atitude de você. Se disse palavras duras ou erradas sobre outra pessoa, ou então palavras que não eram necessariamente ruins, mas não traziam vida, confesse isso ao Senhor e peça a Ele que lhe dê um coração correto. Aqui a autora, ela nos dá uma lista, né, de sugestões de versículos para que a gente possa colocar a cada dia mais como um exercício diário, embasado na palavra de Deus, do que eu posso falar, do que eu não posso falar, do que eu devo pensar, do que eu não devo pensar, como eu devo agir e como eu devo disciplinar a minha mente e o meu coração para falar coisas boas. Número 1. Não minta, fale a verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Não deixe a raiva influenciar o que você diz. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Efésios 4, 26. Não dê ao inimigo um lugar em seu coração, e não dê lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Fale palavras positivas e honestas, não palavras duvidosas e fraudulentas. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios capítulo 4, versículo 29. Não entristeça o Espírito Santo com aquilo que você diz. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não diga palavras negativas, mais ou amargas. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Efésios capítulo 4, versículo 31. Que a sua fala seja como a de Cristo, amorosa, boa e perdoadora. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou. Efésios capítulo 4, versículo 32. Não sei se vocês prestaram atenção, mas todas as sugestões que a autora deu está no livro de Efésios capítulo 4, do versículo 25 ao versículo 32. Ou seja, quando não souber como deve falar, o que deve pensar, ou a maneira certa do que deve ser dito, ou mas eu tô tão acostumada a falar mentira, a falar palavras duvidosas, a xingar, a proferir palavrões, a falar muita gíria, o que eu devo falar? A Bíblia ensina, Efésios capítulo 4, versículo 25 ao 32. Deus trouxe o mundo à existência por meio de sua palavra. Ele concede a você o poder de trazer seu mundo à existência por meio da palavra também. Ore para que, onde quer que você esteja, seja capaz de dizer aos outros palavras que lhe abalarão a vida e os abrirão à influência do Espírito Santo. Que as palavras que vocês falam tragam vida não só a você e a sua situação, mas também a todos os outros com quem você entra em contato.
Ser capaz de falar a verdade de Deus com coragem é um dos pilares sobre o qual uma vida de sucesso verdadeira é firmada. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ter contato com pessoas que tudo que fala é colocando o outro para baixo. Ou de tudo que fala é derrota. De tudo que fala é sempre do pior. Se uma pessoa diz, quebrei o dedo, aí vem aquela de lá e diz que você quebrou o dedo, mas eu quebrei a mão, o braço e a perna. Hoje não foi um bom dia. Mas hoje não foi um bom dia, eu não tô tendo uma boa semana, você não sabe dos meus problemas. Esse tipo de pessoas que só vem com palavras negativas. Só que, às vezes, nós temos o contato com essas pessoas, mas nós não percebemos que muitas vezes nós também somos assim. Que muitas vezes é como se nós ficássemos como mensageiros de notícias ruins, sabe? Quando chega uma pessoa e conta um problema, você tem que contar um problema maior. Parece que é como se fosse ser bom em contar coisa ruim. Então, muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes as pessoas, elas contam algo, não é porque ela quer ouvir que a gente está pior que elas, ou que a situação dela não é tão ruim quanto a de outra pessoa. Ela só quer desabafar. E cabe a nós termos um certo discernimento para entender se aquela pessoa naquela hora, ela quer somente desabafar e ouvir uma palavra dizendo, irmão, eu sei que sua vida não tá boa, mas creia que Deus pode melhorar. E ouvir palavras de encorajamento, palavra de incentivo, palavra de fortalecimento. Ou se aquela pessoa está querendo ouvir uma história pior do que a vida que ela está passando. Então a gente tem que parar diante desse capítulo e fazer uma autoanálise. Em todos os capítulos até hoje ele vem trazendo autoanálise, né? E esse também, ele não fica de fora. Vamos parar e prestar atenção, porque muitas vezes nós sabemos apontar o dedo e dizer, aquela pessoa é assim mesmo, aquela pessoa, você vai falar com ela, você sai de lá triste, porque a pessoa só sabe da notícia ruim, a pessoa só sabe falar do que é ruim, só sabe falar de problema, só sabe falar de dificuldade, só sabe falar de doença. Mas às vezes nós também agimos dessa forma, às vezes não tão cotidianamente, não tão de hábito, mas nós fazemos isso também. E nós temos que começar a nos avaliar para parar de falar isso. Não é que somos mulheres maravilhas, não é que somos super-homens, não é que somos perfeitos, que não passamos por dores, por lutas e por provas. Mas quem pode solucionar as nossas dores, lutas e provas não é o irmão, é Jesus Cristo. É claro que chega aquele momento que nós precisamos fazer um desabafo, que nós precisamos chegar e é aquela situação que a gente precisa fazer um pedido de oração, que a gente precisa pedir que alguém ore com a gente precisa pedir que alguém faça uma campanha que nos ajude em oração, que nos ajude com a palavra. Mas isso não pode ser um hábito cotidiano nosso de todo dia estar falando uma desgraça, de todo dia estar falando uma palavra ruim. Não podemos ficar dessa forma. Não podemos ficar desse jeito. De dar todo dia chegar, mas que dia ruim. O dia hoje foi ruim, porque tudo que eu quis fazer não deu certo, todos os planos não ocorreram, foi um problema atrás do outro, mas você tá viva, você tá com saúde, sua família está bem, você tem uma casa, você tem um emprego. Comece a ver o lado bom das situações. Comece a treinar a sua mente, o seu coração, para ver o lado bom das situações. Irmã, então eu vou ser uma sonhadora que não enxerga a realidade. Não é isso. Você vai ser uma pessoa otimista, que está tentando ver o lado bom da situação, vivendo com o pé no chão, na realidade sim. Mas crendo que Deus ele pode melhorar tudo, crendo que amanhã vai ser um dia melhor que hoje. Crendo que à medida que você fala a palavra de otimismo, que você fala a palavra de alegria, que você fala palavras de fortalecimento, que você fala para si mesma palavras boas, aquilo começa a trazer coisas boas para a sua vida. A Bíblia era bem clara. A palavra tem poder. O mundo ele foi criado através da palavra. No livro de João, o evangelista João ele já começa dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é a palavra que habitou entre nós. E no nome dele há poder. Na palavra há poder. Nós temos que começar a prestar atenção também no que falamos ao nosso respeito. Muitas vezes a gente faz algo e erra.
Ai, como eu sou burra. Ai, como eu sou cabeça dura. Ai, como eu não consigo. Ai, como eu não faço direito. Ai, como eu não dou certo. Ai, como eu não vou conseguir. Ai, como eu tô... Para de proferir palavras negativas sobre si mesma. Quando falar, quebre a palavra, no poder que é no nome do Senhor Jesus. Diga, está quebrado toda a palavra de maldição que eu proferi contra a minha vida. Porque muitas vezes tem as maldições que os outros lançam contra nós e tem as maldições que nós mesmos já estamos acostumados a lançar sobre a nossa vida. Com as palavras negativas, com as palavras destrutivas. E aí nós vamos criando o costume de falar sobre nós palavras destrutivas e vamos estendendo esse costume sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o marido, sobre a esposa. Nós temos que parar com isso. Pare. Pegue esse capítulo, leia, releia, quantas vezes forem necessárias. Pegue Efésios 4, do 25 ao 32, leia, releia, faça disso um hábito em sua vida. E veja como o seu dia vai mudar. E veja como vai ter uma transformação do seu dia. Não é que você não vai ficar triste, não é que você não corre risco de entrar em desespero, não é que você não vai ficar aflita, não é que você não vai ficar angustiada. Nós somos humanas. Nós somos humanas. Mas no nosso dia a dia nós temos que buscar palavras de otimismo sobre a nossa vida. Nós temos que buscar palavras de bênção sobre a nossa vida. E se puder, comece a pesquisar. E toda palavra negativa e destrutiva de maldição que você fale sobre a sua vida, lance um versículo depois de quebrar. Lance um versículo. Ah, que mente, que burra que eu sou. Está quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo toda a palavra de maldição sobre a minha vida, porque a minha mente é a mente de Cristo. Está escrito em Filipenses que eu tenho a mente de Cristo. Então comece a lançar sobre si. Amém? Vamos fazer a oração do capítulo. Senhor Deus, ajuda-me a falar palavras que edifiquem e não derrubem. Palavras que elogiem em vez de criticar, que comuniquem amor incondicional em lugar de expectativas humanas. Palavras que inspirem confiança, não desconforto. Ajuda-me a ter tanta fé em teu controle sobre minha vida, que eu faça tudo sem queixas nem discussões. Perdoa-me pelas vezes que proferi palavras negativas ao meu respeito ou sobre qualquer outra pessoa. Enche-me de novo com o teu Espírito Santo e derrama paz e alegria em meu coração. Ajuda-me a sempre dizer com convicção que minha boca não pecará. Senhor, ajuda-me a não falar palavras negativas sobre mim mesma. Toda vez que eu começar a proferir uma palavra de crítica, ajuda-me a parar imediatamente e a não continuar nessa linha de pensamento. Ensina-me a monitorar as palavras que falo aos outros. Não me deixes dizer palavras erradas que possam magoar ou diminuir alguém de alguma maneira. Ajuda-me a não ser descuidada nesse aspecto. Ensina-me a sempre falar palavras baseadas em tua verdade e a glorificar a ti. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora recitar os versículos, crendo no poder da palavra de Deus. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade. Provérbios capítulo 10, versículo 32. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12, capítulo 18. O Senhor Deus me ensina o que eu devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Isaías capítulo 50, versículo 4. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará. Salmos 17, versículo 3. Pus minhas palavras em sua boca e a cobri com a sombra da minha mão. Isaías capítulo 51, versículo 16. Vamos fazer disso um hábito. Proferir bênçãos, proferir elogios, proferir palavras de encorajamento, palavras de incentivo,
palavras de fortalecimento, porque muitas vezes nós ferimos com as nossas palavras sem perceber. Nós matamos o nosso próximo e o nosso irmão com as nossas palavras sem perceber. Então vamos vigiar e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ensine, que nos mostre, Senhor, o que eu estou falando. O Senhor, como é que está o meu falar? O meu falar está trazendo vida ou está trazendo morte? Quando as pessoas falam comigo, elas se sentem mais encorajadas ou mais entristecidas? Pergunte ao Espírito Santo de Deus, porque ele vai te mostrar. Amém? Até amanhã.